Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, ler no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículos 21 a 24. Assim está escrito: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vens que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. O texto que acabamos de ler retrata quando o Senhor Jesus, após dar as últimas instruções para os seus discípulos, falando a eles sobre a necessidade de retornar para o Pai e para concluir a obra que ele tinha realizado aqui na terra, e junto ao Pai fazer a intercessão para a vinda do Espírito Santo, com o propósito de ser o Consolador, né? O Paráclito, ou seja, alguém que seria enviado para estar ao lado dos que servem a Jesus com a intenção de ajudá-los. Esse é o trabalho do Espírito Santo, e que ele foi preparar lugar para os seus filhos. E dentro desta instrução que Jesus estava transmitindo, está inserido aqui estes versículos que acabei de ler. Quando Jesus enfatiza o seguinte, ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, o que Jesus está dizendo aqui nesta palavra é que a prova do amor da pessoa para com o Senhor Jesus Cristo está em ter os seus mandamentos e em guardá-los, ou seja, colocá-los no coração, ter por eles o devido cuidado e a atenção no sentido de observar, de obedecer, de cumprir aquilo que o Senhor espera. Então ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, significa que é alguém que dá valor àquilo que recebeu de Jesus. E por dar valor, não quer perder. Por isso guarda, zela, cuida, protege, defende, pratica, proclama, anuncia, manifesta. Então é isto que faz. E o Senhor Jesus disse, então quem faz isto, quem tem os meus mandamentos e guarda, está dando uma prova evidente de que tem amor para comigo, de que me ama. E o Senhor Jesus diz o seguinte, e aquele que me ama, que demonstra o amor para comigo, não só de palavra, mas o amor em ação, em atitude, em comportamento, um amor sincero e verdadeiro para com o Senhor Jesus e com as suas palavras e as suas ordenanças, então ele diz, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Então veja como as coisas estão bem interligadas. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu de mim mesmo não posso fazer nada que não seja da vontade do Pai. E as palavras que eu digo a vocês, eu digo-as
como o Pai me tem mandado dizer. Então há uma unidade entre Jesus e o Pai, este relacionamento. E quando Jesus diz, quando alguém tem os meus mandamentos e guarda, está dando uma grande prova de que me ama. E alguém que me ama será amado por meu Pai. Porque o Pai, quando observa que alguém ama o Filho, o Pai tem prazer de que alguém ame o Filho. E o Pai vai amar quem ama o Filho. Então, é o que está dizendo aqui? É alguém que me ama e meu Pai o amará. Então, vai atrair o amor do Pai. E o Senhor Jesus continua dizendo, e eu o amarei. E eu também demonstro amor por ele. E vou fazer mais uma coisa, e me manifestarei a ele. Vou me revelar a ele. Vou me dar a conhecer àquele que tem os meus mandamentos e os guarda, porque prova que me ama. O Pai demonstra amor para com ele, eu também demonstro amor e vou me revelar. Porque quem ama não tem nada escondido. Quem ama não tem reservas ocultas. Não, quem ama se dá a conhecer. Quem ama se mostra. Quem ama se apresenta. Quem ama se revela. Quem ama quer que o outro saiba tudo a seu respeito. Então Jesus disse, eu também o amarei e me manifestarei a ele. E Judas, não Iscariote, mas o outro Judas, então pergunta a Jesus, Senhor, de onde é que o Senhor vem que vai se manifestar a nós e não ao mundo? Por que isso só vai se manifestar a nós e não aos outros que estão no mundo? Então Jesus respondeu o seguinte, concluindo o pensamento anterior, ele disse, olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Lá ele disse, se alguém tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Aqui ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então veja o segredo de amar ao Senhor e guardar a sua palavra, será amado pelo Pai, será amado por Jesus, e tanto Jesus quanto o Pai terão prazer em vir ao interior desta pessoa e fazer ali morada, habitação, lugar para estar, para ficar. Então é isso o que Deus faz com o seu Filho Jesus, quando alguém demonstra este amor pelo Senhor, pela sua palavra, pelas suas ordenanças, pelos seus mandamentos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Evidentemente, quem não guarda a palavra de Deus está provando que não o ama. Então, a prova do amor nosso para com Jesus está em guardar a sua palavra. Quando guardamos a palavra de Deus, nós estamos demonstrando pela vida, pela palavra, pela atitude, pelo comportamento, pela maneira como reagimos, que nós amamos ao Senhor. E quando demonstramos isso, nós também aprendemos que nós somos amados pelo Senhor. Então veja que resultado tão importante que a palavra de Deus traz para a nossa vida quando nós temos o devido cuidado de observar, de zelar, de ler, de conhecer, de aprender e de guardar no coração a palavra de Deus. Ela é um tesouro, uma riqueza. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse,
Nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nós somos um vaso de barro. Mas o tesouro é de Deus e o tesouro é excelente. E Deus coloca esse tesouro em vasos de barro. Mesmo sabendo da nossa limitação, das nossas fragilidades, quando nós devotamos amor a Deus e a sua palavra, e a demonstração deste amor está em guardar a palavra de Deus na nossa vida, significa que nós estamos dando valor a este tesouro incalculável. Que o mesmo apóstolo, escrevendo aos Romanos, ele disse: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, é uma fonte inesgotável de sabedoria, de riqueza, de vida, de provisão, de proteção, de alimento, de encorajamento, enfim, tudo aquilo necessário para que tenhamos uma vida cristã saudável diante da presença do Senhor nosso Deus, porque esta palavra é vida, esta palavra é poder, esta palavra é graça, esta palavra é proteção. Enfim, tudo isto acontece quando nós temos o devido cuidado em guardar as palavras do Senhor Jesus. Então ele disse aqui, esta riqueza, veja, por conhecer a palavra, por obedecer a palavra, por amar a palavra e por guardar a palavra de Deus, nós temos habitando em nós o Pai e o Filho. Temos a Deus e a Jesus Cristo habitando no nosso coração por intermédio da palavra que nós lá entesouramos. Então a palavra abre acesso, abre caminho para a presença e a morada de Deus em nosso ser. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós somos o templo do Espírito Santo e que Deus habita em nós. Então veja, que coisa interessante. Quando nós amamos a Deus, guardamos a sua palavra. Quando guardamos a sua palavra, o Senhor Jesus diz que o Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então nós temos aí a morada do Pai e do Filho. E Jesus disse que ia ao Pai para pedir que ele mandasse o Consolador para que ficasse convosco para sempre. E ele diz, porque vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós. Então veja, nós temos a liberdade de, por guardar a palavra de Deus, por demonstrar amor ao Senhor Jesus, a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida. E eles fazem na nossa vida um trabalho maravilhoso, um trabalho glorioso, quando guardamos a palavra de Deus. Quando descuidamos e não guardamos a palavra de Deus como ela deve ser, então nós corremos sérios perigos de escorregar os nossos pés, de desviar o nosso coração do Senhor e o nosso pensamento passa a ficar então confuso. Mas quando guardamos a palavra de Deus, a palavra é para nós como um salvaguarda, como um muro, como limites que se coloca para que não venhamos a escorregar para um lado ou para o outro, ou ocupar o pensamento com coisas passageiras e vãs que não condiz com a realidade de quem faz a firme profissão de fé de servir e adorar e amar o Senhor Jesus até que a morte os venha levar. Então Jesus está dizendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu e você temos guardado a palavra de Deus no nosso coração? Temos obedecido à palavra do Senhor? Temos tido o devido cuidado que o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa palavra, o nosso testemunho, ele seja de acordo com a palavra de Deus?
Ou a palavra de Deus não tem nenhuma influência na nossa vida. Nós fazemos o que queremos, o que pensamos, da maneira que desejamos. Mas quem serve a Deus, ama o Senhor. E quem ama o Senhor, guarda a palavra do Senhor. Então vamos observar agora alguns resultados quando nós guardamos a palavra de Deus, que acontece na nossa vida. O primeiro dele que nós vimos aqui é que quando nós guardamos a palavra, nós temos a presença constante do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida. Isso é fato, está concretizado na leitura que fiz, nos versículos anteriores, quando Jesus disse que o Espírito Santo viria para habitar convosco e estar em vós. Então, este cumprimento está de acordo com a palavra do Senhor. Mas existem outros caminhos para nós termos vitória quando guardamos a palavra do Senhor. Quando Deus falou a Josué, quando ele estava recebendo de Deus a orientação após a morte de Moisés, para conduzir o povo de Israel para a peregrinação e continuar o caminho que Moisés tinha iniciado, então o Senhor se apresenta a Josué no capítulo 1, no versículo de número 8, e diz as seguintes palavras: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não deixa ele ficar longe da tua boca. Ele tem que estar presente nos teus lábios. Ou seja, as palavras de Deus devem ser as palavras dos seus lábios. Então diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite. Dia e noite. Medita neste livro, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, com esta palavra que Deus deu a Josué sobre o cuidado que ele deveria ter com a palavra de Deus e aplicá-la no seu viver e meditar nela tanto de dia quanto de noite, Deus estava aqui privando a Josué de enfrentar fracassos na vida. Porque quem guarda a palavra de Deus está sendo guardado do fracasso, da derrota, da frustração. Porque a palavra de Deus ela vai coordenando e orientando o caminhar e dirigindo o nosso coração de acordo com o propósito de Deus, para que não venhamos entrar por veredas erradas e com isso atrair fracassos, tristezas, derrotas e decepções. Sofrimento todos nós haveremos de atravessar. Mas derrota, fracasso e decepções, estas coisas acontecem quando nós nos descuidamos da palavra de Deus. Mas o que Deus disse a Josué, ele diz a nós também. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que então prudentemente te conduzas por onde quer que fores. A palavra de Deus será uma salvaguarda contra o fracasso. Então, todos quantos se dedicam à palavra de Deus estão se guardando de fracassar. E aquele que vai continuar na sua marcha, na sua caminhada, na sua comunhão, na vida de fé, caminhando por este mundo tão difícil, tão perigoso, mas alimentado com a palavra do Senhor, amando e guardando esta palavra, ele vai estar guardado do fracasso.
não vai fracassar. Um outro texto encontramos lá no livro de Mateus, no capítulo 22, o versículo 29, quando as pessoas estavam discutindo com Jesus acerca do relacionamento do casal por ocasião da ressurreição. E eles apresentaram lá para Jesus alguém que tinha se casado, o marido morreu, casou segunda vez, casou terceira vez, casou 7 vezes. E eles foram perguntar a Jesus, dizendo o seguinte: Senhor, na ressurreição, quem vai ser o marido desta mulher, visto que ela casou com 7? Então veja o pensamento deles como era limitado. Eles pensam que da maneira que as coisas estão aqui na terra, no céu vai ser da mesma forma. Não. O céu é a presença de Deus, é o lugar de glória, é o lugar de passar a eternidade. Existem coisas que são limitadas à vida física aqui na terra, mas que na vida eterna com Deus, elas não vão existir. E essa é uma destas coisas. E Jesus disse que eles eram, então, tão insensatos porque não sabiam essa situação. E Jesus disse, olha, na ressurreição nem se casam e nem são dados em casamentos. Lá não existe esse negócio de casamento. E então Jesus dá a seguinte palavra no versículo 29, dizendo o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, isto significa que se eles conhecessem a palavra de Deus, eles não estariam cometendo este erro, e um erro gravíssimo, porque eles estavam avaliando que no céu as coisas são como na terra. Mas esquecem-se eles que a terra está dominada pelo pecado. E há situações que são limitadas somente ao período em que estamos na terra. Então, é importante lembrar isso. Quando guardamos a palavra de Deus, nós livramos a nossa mente, o nosso coração, de pensarmos e de acreditarmos em coisas que não condiz com a vontade de Deus. Mas para isso é preciso guardar a palavra de Deus. Quem zela pela palavra, quem cuida em ter o conhecimento da palavra de Deus, está guardando o seu coração de enveredar pela prática do erro. O seu pensamento de ser dominado por ideologias e por fábulas que não têm sustentação à luz da palavra de Deus. Então, quando guardamos a palavra de Deus, nós estamos sendo guardados de praticarmos o erro, de entrarmos pelo caminho errado. A palavra de Deus, ela tem este cuidado, ela tem este poder de nos manter no caminho direito, no caminho certo, no caminho da justiça. Então, quando guardamos a palavra de Deus, nós estamos nos guardando do erro. Um outro texto que encontramos está lá no livro de Salmos, Salmo 119, e o verso 11, está escrito assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando nós entesouramos e guardamos e colocamos a palavra de Deus em nosso coração, e veja bem, a palavra só pode entrar ao nosso coração a partir do momento em que nós ouvirmos a palavra, em que nós lermos a palavra, meditarmos nela, e então ela vai tomando corpo, ela vai criando vida, e ela vai se entesourando dentro do nosso coração. E quando nós guardamos, escondemos dentro do nosso coração, o lugar de que ninguém pode tirar lá de dentro, porque entrou no coração, está lá. Então o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus
no nosso coração, nós estamos nos guardando de pecar contra o Senhor. Pecar é desobedecer, é ser rebelde, é ser obstinado, é ser incrédulo, é duvidar das palavras de Deus, é entrar por um caminho de iniquidade, de impiedade, de desacertos, de blasfêmias, de vícios, de tantas coisas. Agora, quando nós guardamos a palavra no coração, a palavra nos mantém no caminho do Senhor. Porque todas as vezes que queremos sair fora ou procurar qualquer atalho, o Espírito Santo que está habitando em nós e a palavra de Deus que está entesourada no nosso coração, eles despertam o alerta na nossa consciência e nos faz entender que aquele caminho que nós estamos almejando entrar por ele não é um caminho bom, não é agradável diante de Deus, e por a palavra de Deus estar em nosso coração, isto gera temor em nossa vida e nós então nos desviamos do mal. O próprio sábio Salomão, escrevendo em Provérbios, ele disse: pelo temor e pela verdade, os homens se desviam do mal. Então, quando a verdade vem à tona, a palavra de Deus, o temor de Deus se estabelece. E quando há temor, então nós nos livramos de entrar por caminhos tortuosos e, por conta disso, nós seremos guardados de pecar contra o Senhor. Quando guardarmos a palavra em nosso coração. O outro texto nós encontramos lá no livro de Apocalipse, quando da revelação que o Senhor Deus havia dado a João lá na ilha de Patmos. No capítulo 3 de Apocalipse, o versículo 10, está escrito assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então veja, quando nós guardamos a palavra de Deus, e só guardamos quando amamos, porque nós zelamos pelo que amamos, e o que amamos guardamos no coração, e se amamos a palavra de Deus, ela deve estar evidenciada no nosso coração. E aqui está dito que o Senhor reconhece, quando nós guardamos a palavra, ele tem o compromisso de nos guardar na hora da tentação, na hora do perigo, na hora da ameaça, na hora das ofertas que se apresentam. Então está dito aqui: como guardaste, como vocês guardaram a palavra da minha paciência. Vocês guardaram a palavra. Acontece o seguinte: eu me comprometo com vocês. Eu também guardarei a vocês da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então ninguém vai ficar fora. Mas quem guarda a palavra do Senhor vai ser guardado por ele. Vai ter de Deus um recurso, um livramento. Vai ser guardado da tribulação, da grande tribulação, da aflição, ou seja, da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então veja qual é o valor de se guardar a palavra de Deus. Então, quando guardamos a palavra de Deus, há uma infinidade de ações que podem se realizar na nossa vida, que vai nos manter em pé, firme, na presença do Senhor, sem recuar, sem duvidar, sem lamentar, sem procurar atalhos, mas atendendo à orientação de Deus e seguindo no caminho certo. Embora que sendo um caminho estreito, um caminho apertado, um caminho espinhoso, mas é um caminho que tem a aprovação de Deus e tem a presença de Deus no nosso coração, no nosso caminhar. Ao passo que quem não guarda a palavra de Deus,
entra por caminhos largos, espaçosos e comprometedores. Mas quem guarda a palavra de Deus já demonstrou o seu amor para com o Senhor Jesus Cristo. Tem a habitação dele no seu interior. Tem a promessa do livramento de Deus. Está caminhando, guardado e amparado pela mão protetora do Senhor Jesus Cristo. E com isto ele vai seguindo adiante, olhando unicamente para Jesus. E com isto está se guardando. Não vai se corromper, não vai se perder, não vai se misturar, não vai perder o ânimo, não vai perder a fé, não vai perder a esperança, porque está seguindo a Jesus e a palavra do Senhor está dentro do seu coração. E quando surge algum pensamento, alguma coisa, porque ninguém está livre disso, pode acontecer, mas quando surge já tem lá dentro o antídoto, que é a palavra de Deus. Quando alguma situação anormal se apresenta diante de nós, o Espírito Santo pega a palavra que está entesourada lá no coração e traz ela à lembrança da nossa consciência. E nós então começamos a meditar. Não, isto não é bom. A palavra de Deus, o Espírito Santo, está me lembrando agora o que diz a palavra de Deus. E a palavra diz assim, assim, assim. E se a palavra de Deus diz assim, este provável pensamento não está seguindo por essa norma. Então, ele não deve ser aceito. Ele precisa ser recusado, rejeitado. E com base nisso, nós reafirmamos a nossa convicção na palavra de Deus e nos mantemos, então, guardados na presença do Senhor. Então, veja, meu irmão, minha irmã, que coisa importante é guardar a palavra de Deus. Existem pessoas que diz que não lê a Bíblia porque dá sono e dá distração, e lê uma parte, quando vai ler a outra já não entendeu a que ficou lá para trás, e é muito difícil entender a Bíblia, e para entender a Bíblia tem que fazer um curso, e tem que fazer mais tanta coisa. Não tem que fazer nada disso. Para você entender a Bíblia, você precisa, em primeiro lugar, estar salvo por Jesus Cristo. Estando salvo por Ele, você tem o Espírito Santo no seu interior. Tendo o Espírito Santo dentro de você, você pode ler a palavra de Deus e o Espírito Santo vai te iluminar, vai abrir a sua mente, vai abrir o seu entendimento, vai lhe dar a conhecer a palavra de Deus. E pouco a pouco, ele vai revelando o que diz a palavra, e você guarda um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois. Não precisa guardar tudo de uma vez, porque ninguém consegue. Mas um pouco a cada dia, um pouco a cada semana, vai caminhando devagar, mas perseverando, não descuidando, não desanimando, não fracassando, mas seguindo a luz da palavra de Deus. E o Espírito Santo vai entesourando, vai marcando espaço no coração, vai guardando, vai colocando a palavra no seu devido lugar, e você vai se mantendo firmado pelo Senhor. Eu me lembro que uma determinada ocasião, quando estava numa congregação, há muitos anos passado, um determinado irmão chegou para nós e disse o seguinte: ele se converteu, ouviu a pregação do Evangelho, Jesus o salvou, ele se converteu e começou lendo a palavra de Deus e meditando aqui, meditando ali, e diz que chegou dado o momento que ele fazia força para falar os palavrões que ele falava anteriormente. E ele disse, e eu não consegui. Por que não conseguiu? Porque no lugar que estava entesourado aqueles palavrões, foi substituído. E ele foi colocando o que no lugar agora? Ele foi colocando a palavra de Deus. Então, quando veio o pensamento de falar uma palavra que não era conveniente, o Espírito Santo mostrava a palavra. Então, o que acontece que eu disse anteriormente? Cai o temor. Então, pelo temor
e pela verdade da palavra de Deus que está entesourada lá dentro, aquilo nos retrai e nós não seguimos adiante naquilo que queríamos fazer em desacordo com a vontade de Deus. Mas quando seguimos pela palavra do Senhor, nós temos uma longa estrada para caminhar. Nós temos um caminho aberto, com sofrimento, com aflições, com perseguições, com ameaças, com provocações, mas com a presença do Senhor na nossa vida. E a palavra de Deus, que é como um farol, como uma luz, que alumia em lugar escuro, até que a estrela da alva apareça e resplandeça no coração. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, nós somos guardados de muitos perigos na nossa vida, de muitas situações que poderiam ser vexatórias para nós, mas pelo simples fato de guardar a palavra de Deus no coração. Além de provar que amamos ao Senhor, porque amamos as palavras do Senhor. Não tem esse negócio de dizer eu amo Jesus, mas não amo a Bíblia, não gosto de ler a Bíblia, não tenho prazer de ler a Bíblia. Não. Então está provando que não ama coisa nenhuma. Porque quem ama tem prazer em ler a carta, o bilhete, o recado, a mensagem da pessoa amada. E se nós amamos ao Senhor Jesus, amamos a sua palavra, porque a palavra dele traz gozo, traz paz, traz alegria, traz segurança, traz sustentação, traz firmeza para o nosso caminhar. E é assim que nós vamos seguindo. Então, o que acontece quando guardamos a palavra? Em primeiro lugar, quando guardamos a palavra, nós provamos o nosso amor para Deus. Quando provamos o nosso amor em guardar a palavra, Deus vem, juntamente com Jesus, habitar em nosso coração. E o Espírito Santo vem fazer morada. Então já temos esta riqueza em nós. Seguindo, quando guardamos a palavra, nós somos guardados de fracassar. A palavra de Deus nos adverte e nós nos mantemos no caminho da vitória, da conquista e não fracassamos. Quando guardamos a palavra, nós também somos guardados de vivermos na prática do erro, de abraçar todas as ideologias que se apresentam e passar a acreditar nelas. Não, nós cremos na palavra de Deus. O que está ali é o certo, é o verdadeiro. E quando nós amamos a palavra, nós livramos a nossa alma de entrar pela prática do erro. Quando guardamos a palavra, nós somos guardados de pecar contra Deus. Escondemos no coração para não pecar contra o Senhor. Em último lugar, quando guardamos a palavra de Deus, nós seremos guardados da provação, da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O Senhor diz, também, como você guardou a minha palavra, também eu te guardarei. Promessa de Jesus. E ele cumpre o que prometeu. Então guarde consigo esta palavra de Deus, e se você não tem o hábito da leitura, da meditação na palavra de Deus, passe a partir de hoje, então, a se ocupar em ler a palavra do Senhor, em meditar, em guardar um versículo, ou dois, um texto, um trecho, uma história bíblica, e pouco a pouco isto vai aumentando e você vai se fortalecendo, vai tomando gosto, a presença de Deus vai te ajudando, você vai observando melhoras em todos os sentidos na sua vida, principalmente no sentido espiritual da tua comunhão para com Deus, e isto vai te dando ânimo para conquistar cada vez mais, e Deus vai se abrindo, vai se mostrando, vai se revelando quando nós guardamos a sua palavra. Que este seja o desejo do meu e do teu coração, guardarmos a palavra do Senhor como prova do nosso amor para com Ele e, por consequência, teremos todas as outras bênçãos favoráveis à nossa vida. Que
Que Deus em Cristo possa abençoar a cada um de nós. E eu quero pedir que você se inscreva no canal, acione o sino, dê o seu like e faça o seu comentário. E que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.